No vídeo anterior desta série, começámos o estudo sobre os mecanismos que nos permitem controlar a execução condicional do nosso código. E na sequência desse vídeo, vimos então como utilizar a instrução if e verificarmos então como é que determinadas porções de código podem ser executadas consoante uma determinada condição ou conjunto de condições. Neste vídeo vamos continuar a falar sobre esse assunto, introduzindo outros mecanismos de controle condicional de código. Num breve rescaldo do vídeo anterior, verificámos então como utilizar a instrução if, que significa em português se, e é uma estrutura que nos permite criar aqui um conjunto de análises condicionais e a execução do código vai ser processada de acordo com a verificação dessas condições. Verificamos então para construir uma instrução do tipo if, começamos por escrever if, depois entre parênteses vamos definir qual é a condição que vai ser analisada e se essa condição for verdadeira, então o código que está no interior deste bloco é executado. Vimos também como é que nós podemos encaixar aqui várias instruções if sequenciais, isto é, pertencentes a um mesmo bloco de condições, utilizando a instrução else if, isto é, pelo contrário, ou para além de. Se esta instrução não for verdadeira, ele vai saltar para a seguinte e assim sucessivamente até encontrar uma condição que corresponda à verdade e nessa circunstância irá executar o código que aqui está dentro. Finalmente, relativamente à instrução if, verificamos também que temos aqui o else. E o else, se não ficou bem explicado no vídeo anterior, é genericamente o quê? É a condição que será executada caso nenhuma das circunstâncias anteriores tenha uma condição verdadeira. O que quer dizer que, se valor for menor que 5, não for nem menor que 5, nem menor que 10, nem menor que 15, então, pelo menos, este bloco de código será executado. E nós podemos muito rapidamente aqui testar, colocando o valor ali inicial de 50. Sabemos que nenhuma destas condições que estão aqui explicitamente definidas vai ser atingida. E, portanto, todos estes blocos vão ser pura e simplesmente ignorados e apenas vai executar aqui este espaço. Vamos aqui executar e quando clicarmos aqui em executar, cá está, não deu, que é a instrução que está aqui nesta linha. Esta é então, de uma forma muito genérica, a estrutura de uma instrução if. Obviamente que depois, no decorrer destes vídeos da série, à medida que formos aprofundando os nossos conhecimentos sobre a criação do código, vamos ver como é que nós podemos utilizar este tipo de módulo ou de bloco de instrução de uma forma muito mais avançada. Neste momento eu vou então colocar aqui tudo em comentário para poder introduzir aqui um outro mecanismo de controle condicional da execução do nosso código, aqui que se chama switch. Ok? Switch é genericamente uma espécie de um interruptor e neste caso concreto eu vou começar novamente por definir uma variável inteira int valor é igual a 10. Ok? Ora, há muito à semelhança do que acontece com o if, nós temos aqui um outro mecanismo que se chama switch. E se nós repararmos, há aqui um aspecto que eu vou focar neste vídeo e que tem a ver com uma série de estruturas de código de programação em C# que nós podemos começar a usar desta forma que o Visual Studio nos permite. E que é o seguinte, reparem, se eu escrever switch, reparem que vai aparecer, antes mesmo de eu acabar de escrever aqui o código, aparece aqui um pequeno bloco a dizer switch e depois aqui à frente aparece um retângulo dizendo switch code snippet ou code snippet for switch statement. O que é que isto quer dizer? Se eu pressionar a tecla Tab, o que ele vai fazer vai criar por defeito o conjunto de instruções ou a estrutura completa de uma instrução switch. Ora, se eu agora fizer um Tab e depois outro Tab, isto é, pressionar a tecla que existe ali próxima do Caps Lock, o que vai acontecer é que ele vai criar aqui este bloco de código. E este bloco de código, nós já vamos perceber para que é que ele funciona, porque é que ele está definido por defeito desta forma. Eu, no entanto, vou escrever por defeito a estrutura desde o princípio. Então, nós começamos por escrever switch e depois, entre parênteses, o que é que vai acontecer? Nós vamos colocar aqui, entre parênteses, a condição, ou melhor, o valor que vai ser analisado. E neste caso, o que vai ser analisado é valor. Ok? Ora, muito bem. Neste caso concreto, o que nós vamos fazer aqui dentro desta estrutura é o seguinte.
ele vai criar aqui uma espécie de um interruptor, um switch, que vai ser acionado aqui tendo em conta o resultado da variável valor. Se nós estivéssemos a utilizar um outro tipo de controle, deveríamos defini-lo aqui. Se estivéssemos a utilizar uma variável do tipo string, do tipo long, etc., nós poderíamos utilizar aqui dentro, ok? Esta é a variável que vai servir de controle. Para nós criarmos aqui os diferentes blocos que serão executados consoante o valor que está aqui atribuído, nós utilizamos a expressão case, que significa no caso de. Ora, case 10, isto é, no caso do valor ser 10, o que vai acontecer? Então nós vamos colocar aqui 2 pontos, ok? E a seguir nós vamos introduzir código. Neste caso, label resultado.text é igual a primeira opção. Vamos colocar assim para conseguirmos identificar claramente. Vou aqui colocar o ponto e vírgula no final. No entanto, continua ali a aparecer um erro por um simples detalhe. Eu necessito de colocar aqui uma outra instrução designada por break. E depois ponto e vírgula. E reparem como neste momento eu tenho aqui uma estrutura básica de um switch criada. Eu vou então repetir o que aqui está escrito. Em primeiro lugar, a abertura deste tipo de estrutura, que é uma estrutura condicional. Portanto, o código só será executado consoante a análise de um determinado item. E o item que é avaliado é valor. Neste caso, nós não vamos verificar, ao contrário do que acontece com a instrução if, não vamos verificar se o valor é verdadeiro ou falso, isto é, se há aqui alguma condição verdadeira ou falsa. Nós vamos utilizar este valor como referência para a criação dos nossos casos. E o case é exatamente isso. Caso o valor seja 10, okay? Caso valor seja 10, então ele executa o código que estiver aqui. Eu posso adicionar aqui várias instruções de código para ser executado. Aqui a linha que tem o break significa que, finda a execução de todo este código que aqui está, a estrutura deverá sair por completo deste bloco. Porque eu posso agora acrescentar aqui case 20, ok? Reparem como eu escrevi à frente, mas assim que o Visual Studio conseguiu interpretar este código, automaticamente fez ali a indentação correta, e por indentação entende-se que é a criação de espaços e de alinhamentos do texto do código. E agora reparem, label resultado.text é igual a segunda opção. Ok, eu já sei que escrevi ali com um erro, vamos aqui retirar o erro, vamos por uma questão de coerência colocar ali também o P maiúsculo, e aqui, mais uma vez, está ali a informar que existe um erro, porque eu tenho que usar break. Ok? Ora, nesta circunstância em concreto, com este tipo de código que aqui tenho introduzido, o valor é igual a 10, porque está definido ali igual a 10, o que significa que se eu agora executar, vamos ter aqui então a primeira opção. Porquê? Porque foi este o caso detectado. Vamos alterar o valor para 20 e nessa circunstância é óbvio o resultado que irá aparecer. Será segunda opção. Ok? E por conseguinte já estamos a ver que caso o 10 foi ignorado porque de facto o valor já é igual a 20 e portanto vai saltando de caso em caso. Vamos no entanto mudar para 30 e vamos ver o que é que acontece. Executar e não acontece rigorosamente nada, obviamente porque não temos aqui tipificado nenhum dos casos a analisar e, portanto, nenhuma daquelas circunstâncias acaba por se verificar relativamente ao nosso switch, ao nosso valor de controle e, por conseguinte, nenhuma destas porções de código é executada. Poderemos então colocar esta questão que é a seguinte: no caso do if, nós tínhamos aqui o else. E este else seria sempre executado se nenhuma das outras condições anteriores fosse verificada como verdadeira. Ora, no caso do switch, nós temos também uma forma de utilizar aqui um valor por defeito, isto é, se nenhuma destas situações se verificar, se nenhum destes casos for positivo, então nós vamos executar um bloco de código. E que neste caso nós podemos definir utilizando a expressão default. Default significa por defeito. Então, por defeito, o que é que vai ser executado? Vai ser label
resultado.text igual a nenhum resultado, por exemplo, ok? Para percebermos que foi executada aquela última operação. E depois, obviamente, vamos colocar aqui break para quebrar. E então, neste caso, temos aqui dois casos concretos para dois tipos de valores concretos e depois, caso o nosso interruptor não verifique que esta ou aquela opção é verdadeira, vai executar por default. O default vai executar aqui este código, obviamente. Ora, reparem então que eu tenho aqui o valor igual a 30, não encaixa em nenhuma destas condições, portanto irá ser executado este código que aqui está em baixo. Vamos verificar e cá está então nenhum resultado. E, portanto, de uma forma genérica, a instrução switch é exatamente isto. É um conjunto de casos, nós poderemos acrescentar aqui dezenas de casos distintos, poderemos utilizar diferentes casos e não usar o default, e neste caso, se não for verificada nenhuma das condições, pura e simplesmente todo o bloco é ignorado e o código avança na sua leitura, e podemos então criar aqui uma estrutura condicional de execução do nosso código extremamente completa. E há pouco, quando eu estava a mostrar o code snippet do switch, reparem o que é que acontece quando eu procuro fazer novamente isto. Switch, pressiono a tecla Tab uma vez, Tab outra vez. E reparem que ele imediatamente coloca-me aqui o cursor disponível. O que quer dizer que eu posso escrever de imediato valor, que é aquilo que eu vou experimentar, ok? E em seguida eu tenho aqui default e break. Pelo menos um default e um break terão que existir. Caso contrário, não faz sentido existir uma estrutura switch. Quando eu coloco aqui um case, reparem que eu posso pressionar aqui Tab e não aparece nada de especial. Portanto, aqui case apenas me vai escrever ali a palavra. Isto apenas para vos mostrar que existem, de facto, aqui formas de escrever estes blocos de código muito mais rapidamente através da utilização dos code snippets. Como, por exemplo, se eu escrever if, reparem que também tem um code snippet aqui colocado. E se eu pressionar Tab, ele vai colocar aqui qual é a condição que é verdadeira. E eu aqui teria que colocar, por exemplo, valor igual a 10. E então depois, a seguir, iria colocar aqui o código que iria ser executado. Vamos terminar ainda este vídeo falando sobre um outro mecanismo de controle condicional do código e que é uma espécie de versão minimizada de uma instrução if. E neste caso concreto eu vou aqui apagar este código, vou aqui comentar todo o meu switch, ok, vamos colocar aqui um comentário e vou então identificar aqui aquilo que se designa pelo operador ternário. Ora, o operador ternário, tal como o nome indica, é um operador, neste caso um controlador condicional, composto por três elementos, ok? E vamos então definir aqui novamente int valor igual a 10. E como é que nós vamos utilizar o operador ternário? Imaginem que nós queríamos colocar aqui uma instrução if, e neste caso if else. Porquê? Porque nós vamos colocar aqui if valor igual a 10, então ele vai executar este código. Caso contrário, else, ele vai utilizar este código daqui dentro. Portanto, se eu colocar aqui label resultado.text é igual a sim, e se eu colocar aqui este código igual a não, nós vamos ter o resultado esperado, que neste caso será assim. Reparem que temos aqui um bloco if extremamente longo, composto por várias linhas de código de programação, mas que vai dar os resultados esperados. Ora, reparem só, executar sim. No entanto, eu posso escrever todo este código numa linha apenas. E reparem como é que eu vou fazer. Label resultado.text é igual, e agora reparem, a valor é igual a 10, ponto de interrogação. E à frente, sim. Caso contrário, não. Ok? E eu vou descodificar aquilo que eu escrevi aqui. Neste caso concreto, reparem aqui substancialmente a redução
de número de código de programação comparado com este valor. E acreditem, isto que aqui está faz exatamente aquilo tudo que aqui está escrito. Ok? Ora, o que é que acontece aqui neste operador ternário? Em primeiro lugar, eu defino o meu resultado final, isto é, o que é que eu pretendo fazer? Neste caso é apresentar a minha variável, porque eu poderia também colocar o seguinte, eu poderia querer atribuir este valor que aqui está a uma variável do tipo int valor 2, ou valor 1, ou seja, o que for, vamos colocar aqui valor 2, é igual a valor, ok? Neste caso ele aqui não vai permitir fazer isto, obviamente, mas fica aqui a ideia de que nós primeiro colocamos o resultado, ok? O resultado será a apresentação do quê? Do valor. Se no caso de valor ser igual a 10, isto é, ele é igual a 10, então se for afirmativo ele vai produzir o código que aqui está. Caso contrário, vai produzir aquele código que ali está, ok? Portanto, o resultado que aqui está é este resultado que vai ser atribuído ali. Obviamente que eu há bocadinho estava a tentar atribuir aqui esta expressão a uma variável do tipo inteira, mas o que nós temos aqui são duas strings. Ora, então aqui neste caso é assim, string, resultado final, é igual a, se valor for igual a 10, okay? Se valor for igual a 10, então o qual vai ser o resultado final? Qual vai ser esta variável alfanumérica? Será, sim senhor, ok? Caso contrário, é dois pontos, vamos colocar o valor no caso desta expressão aqui ser falsa. Não senhor. Okay? E depois ponto e vírgula. Então reparem que aqui nesta instrução, apesar de não termos nenhuma apresentação no nosso formulário do resultado final, ele vai ser aqui definido, obviamente, porque nós colocamos aqui uma expressão ternária na qual definimos o valor de resultado final em função desta pergunta que aqui é feita. Valor é igual a 10? Se sim, coloca este tipo de valor em resultado final, se não, vai colocar este valor em resultado final. Obviamente que estas estruturas podem, nesta fase inicial da aprendizagem, parecer um pouco mais complexas, mas depois, com o desenrolar da nossa aprendizagem, irão certamente compreender e verificar que, afinal de contas, não são assim tão complexas quanto isso e vão ser muitas vezes utilizadas no decorrer da criação dos nossos projetos.